Você conhece isso, não? A dor do nervo fantasma. Conheço, eu tenho ela, vesícula. É porque o nervo ainda está presente, né? Não. Não se conhece o mecanismo dele, mas a gente sabe como diminuir ele. Antes de você amputar esse membro, você faz uma anestesia local para depois amputar. Em vez de dar a geral e amputar, você dá uma local, a geral e aí amputa. E aí corta E aí você diminui 70% disso acontecer. Isso servem para órgãos ou só para membros? Para órgãos também, mas é muito difícil fazer em órgãos. Pode dar irrigação. Faz um favor para mim? Eu estou sem fone. Pegar um fone para mim. Mas aí, como é que eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não, isso aqui é o último slide. Pega só o fone. Cadê o fone? Eu não sei. Eu acho que está na sala. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Será que não? Isso aqui não estava funcionando hoje de manhã. Pessoal, boa noite. Vou pegar outro, não sei por que isso aqui não está. Boa noite. Boa noite. Me ouvem bem? Eu sim. Obrigada. Só um minutinho que eu estou organizando aqui para a gente poder começar. Quem está aguardando aqui? Lara. Tem um iPhone aqui. Então, nós vamos dar sequência à aula da semana passada e ainda vai ficar um tanto que eu acho que a gente ainda gasta mais umas 2 aulas para ver ainda sobre a dor, né? Uma matéria um pouquinho mais de conteúdo e eu não gosto de passar por cima nem arrumar correria, não, até porque não é muito o nosso conteúdo, vamos colocar assim, direto, né, do nosso trabalho. Então, soa um pouco impalpável para quem trabalha, né, na psicologia. Então, eu prefiro ir mais devagarinho, tá? Então, nós vimos na última semana sobre as dores agudas, né? E um aspecto que eu queria ressaltar, retomando a aula passada, é o aspecto daquilo que é o afeto que é mobilizado durante a dor aguda, que é a ansiedade, né? Nós até descrevemos como que essa ansiedade, né, se manifesta, que é a ansiedade também chamada de ansiedade aguda. E hoje nós vamos ver a dor crônica, né, e os principais aspectos dela.
e trazer qual que é o afeto que fica mobilizado, e vai ficar para a semana que vem o câncer, que é muito denso, né? Eu já tive na clínica, já acompanhei alguns pacientes em tratamento, e a questão da dor é presente no discurso, é presente, né, na necessidade de se atentar, né, para os aspectos clínicos, tanto, né, do tratamento médico, quanto no que isso vai rescindir no atendimento psicológico. Então, a semana que vem, a gente possivelmente fica só no aspecto da dor no câncer. E aí, depois, na outra semana, acho que a gente ainda, né, vai estar aí no sistema remoto, nós vamos ver os aspectos nas estruturas, né? Na histeria, na psicose. Espera só um pouquinho que ainda tem gente aqui entrando. Então, vamos lá. O que define, né, uma dor crônica como, assim, talvez o principal aspecto dela é a durabilidade, né? E aí a gente coloca como uma referência de uma dor que permaneça de 4 a 6 meses. Quando eu digo que ela permaneça, não é que ela esteja presente no sujeito o tempo todo, ela pode ter a sua intermitência, mas ela retorna, né? Ela retorna, e esse espaçamento, é claro que depende, né, de que é a origem dessa dor, né, como que o sujeito responde, né, clinicamente, tanto à dor quanto ao tratamento, mas é uma dor que ela insiste, ela persiste, né, ela permanece. Mais que uma dor duradoura, né? Então a durabilidade da dor, né, ela é um dos aspectos, ela não é o único aspecto para se definir a ADC. Mais que uma dor duradoura, é um sintoma que desafia a paciência do médico devido à ineficiência de várias tentativas de tratamento mal sucedida, às vezes até cirúrgica. Então, eu queria comentar alguns aspectos sobre isso. O que é essa questão da paciência? Essa dor crônica, ela tem o aspecto emocional, né? Nós vamos ver isso durante essa aula, basicamente que a gente vai centrar a aula. E uma dessas manifestações do aspecto emocional é do paciente fazer uma amarração com a dor, né, de forma com que ele não a permita ir embora, né, de alguma forma, em algumas circunstâncias. Então, a persistência, né, da dor no sujeito, ou do sujeito com a dor, nós vamos daqui a pouco ver o porquê que isso acontece, tá? Aqui, por enquanto, vai ficar um pouquinho solto mesmo. Faz com que o médico ele se esgote na sua possibilidade de terapêutica mesmo, né? Ele faz a intervenção medicamentosa, como nós colocamos aqui, às vezes até cirúrgica, e o sujeito está na queixa da dor, né? Ela não cessa. Então, esse é também um aspecto da dor crônica, da DC. E às vezes essas cirurgias tem um aspecto aqui que eu acho importante, né, nós falarmos, que nem sempre essas cirurgias de fato elas são necessárias, né? Elas acabam vindo talvez por uma imperícia, né, do médico, numa pressão até de resultado, né? O paciente está pressionando e ele acaba optando por uma intervenção mais drástica, sendo que se ele avaliar, por isso que eu chamei de uma imperícia, se ele avaliar o quadro do paciente num aspecto mais amplo, né, para além da questão somática, e ele conseguir, às vezes até por uma avaliação, né, de um profissional da psicologia, perceber que há um movimento ali para além da dor, talvez o médico não vai ceder, né, a um procedimento mais incisivo, né? Eu acompanhei uma paciente que ela tinha uma dor óssea, né? Ela teve um desgaste falando aqui de maneira bem grosseira, né? Porque não é o meu domínio, mas ela teve um desgaste da articulação.
E aí o osso, né, ficava no movimento de um osso com o outro, sem articulação, ela sentia muita dor, né, como se fosse assim, um osso esbarrando no outro, de forma bem grosseira, né? E aí ela, na queixa, só um minutinho, gente, que eu estou pegando meu carregador aqui, que a bateria está acabando. Ela, na queixa com o médico, dor, uma paciente muito sintomática, muito queixosa, com muitos ganhos secundários, né? Esse era o aspecto clínico psicológico dela. E aí isso não foi bem avaliado, na minha percepção, pelo médico, e ele acabou cedendo à cirurgia. De fato tinha, né, uma comorbidade física, mas o aspecto psíquico dela era muito intenso e ela acabou fazendo a cirurgia e as dores não cessaram, pelo contrário. Ela respondeu, ela fez um implante, né? Espera só um pouquinho, para substituir, né, aquela lesão que ela teve, e ela não adaptou, e ela piorou muito, ela foi ficando debilitada. Então, acho que o médico ele precisa fazer, né, em alguns aspectos dessa escolha, né, para optar por uma cirurgia ou não, qual que é o ganho que o paciente vai ter com a cirurgia e quais os malefícios que ele pode ter a partir do quadro emocional, né, de saúde mental dele. Gente, só um minutinho que eu vou ligar o meu carregador aqui na tomada atrás. Só um minuto. Com o passar do tempo, torna-se o centro da vida do indivíduo e de sua família. Constrói-se assim uma doença, né? Assim como a doença não, constrói-se assim uma doença. O que isso significa? O sujeito que é acometido de dor crônica, num primeiro momento, a dor, né, pelo menos essa é a função, vamos colocar assim, fisiológica da dor, né? A função fisiológica da dor é um sintoma, né? Ela é para apontar alguma lesão, apontar algo que não está funcionando bem, para que se possa cuidar, né? A dor ela é um sintoma, é uma sirene, né, para chamar a atenção para o cuidado. E com o tratamento, seja ele qual for, a intenção é que... Alguém me chamou? Não? A intenção é que o indivíduo ele deixe de ter o sintoma, né, uma vez que não tem mais aquilo que causava o sintoma, né? Só que a dor crônica, ela tem esse aspecto, né? Ela vai tomando uma proporção na vida do sujeito que ela deixa de ser sintoma e passa a ser a doença, né? O que é isso? O sujeito, em vez de cuidar da origem, daquilo que causou a dor, ele passa a cuidar somente da dor, né? E isso vai tomando uma centralidade na vida dele, tanto daquilo que ele abre mão, né, em nome dessa dor, as restrições que ele vai ficando diante disso, né, na sua rotina, né, às vezes até financeiramente, né, o quanto que ele despende em torno dessa dor, então ela vai tomando uma centralidade na vida emocional do sujeito, vamos colocar assim. E aí, nós temos aqui, com o passar do tempo, torna-se o centro da vida do indivíduo, eu repeti aqui. Nós temos uma classificação, né, dessas dores crônicas. E aí nós temos ela tanto do aspecto orgânico, que é esse que a gente está se ocupando agora no primeiro momento da aula, depois nós vamos para os aspectos emocionais. No que diz respeito aos aspectos orgânicos, elas podem ser nociceptivas e ou neuropáticas. No outro slide, aqui mesmo, né? Mais em cima eu vou explicar o que é cada uma. E neoplásicas e não neoplásicas, né? Cancerígenas ou não. Vamos olhar aqui o que são, né, as dores crônicas nociceptivas. O principal da gente entender que nociceptivos são dores com estímulo doloroso periférico originado em vísceras ou em tecidos somáticos. É quando eu tenho um estímulo e o meu corpo responde a esse estímulo com dor.
né? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu pego uma agulha, inclusive esse é um teste, né? Para ver se o sujeito está com sensibilidade nervosa ou não. E eu me espeto, né? O espetar é um estímulo e eu vou responder a ele, sentindo a dor, né? E neuropáticas são as dores resultantes de lesão em algum nível do sistema nervoso central ou periférico. Então, posso acontecer as duas dores ou pode acontecer uma e outra. Nas dores emocionais, espera aí, gente, que eu acho que tem gente querendo entrar aqui. Nas dores emocionais, aí eu já não tenho esse aspecto, não se reconhece estímulos nociceptivos ou neuropáticos, exceto no comportamento da dor, que a gente vai ver, é um tipo específico, né? Mas as dores emocionais, elas não têm um estímulo orgânico, né? Elas não têm um estímulo palpável. Vamos lá. Só um minutinho. Meu cursor sumiu aqui. Oi. Dores crônicas orgânicas. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas, né? A nociceptiva e a neuropática. Vamos lá. Aqui é o que eu já passei para vocês, né? O conceito. E aqui as características dela. As nociceptivas são dores constantes, podem ser bem localizadas, né, no tipo somático, num lugar específico, e elas podem ter uma localização menos definida, né? Como, por exemplo, as originadas nas vísceras, uma dor de estômago, que eu posso sentir ela como uma dor no ombro, né? Então, ela pode ter vamos colocar um reflexo em outro lugar, né? Ou ela pode ser muito específica, né? Como, por exemplo, uma dor renal, que também pode ser também uma dor que eu sinto em outro lugar, como uma dor na lombar, né? Uma dor, deixa eu falar bem localizado, uma queimadura, né? E aí o exemplo de dor somática, que na nociceptiva eu tenho ela tanto somática quanto visceral. Somática, como exemplo, eu tenho a metástase óssea e as artrites, né? Que o sujeito acometido de artrite, ele tem dores muito intensas, né? Dores insistentes, né? Constantes, se não for até com medicação é muito difícil o controle, né, dessa dor. O sujeito é aquilo que eu coloquei, ele aprende a conviver com a dor e a dor passa a ser, às vezes, mais central do que a própria artrite, né? O sujeito se incomoda mais com a dor do que propriamente com as restrições, talvez, que a doença lhe impõe. E o exemplo de dor visceral, né? Aqui algumas doenças graves, né? Como neoplasia no pâncreas e no fígado, os benignos, como colo irritável, e aí eu peguei uma dor comum, né, para não ficar parecendo que dor visceral aqui nociceptiva é só coisa grave, que é dor no trato gastrointestinal. Pode ser uma dor de estômago, né, pode ser uma dor de barriga, né, por uma infecção intestinal, elas entram aqui. Agora, eu vou para as neuropáticas. Dores advindas de descarga espontânea e paroxísticas. O que é paroxísticas? É uma explosão de dor, né? Um estímulo muito, muito rápido, né? E aí eu recebo aquela descarga que provoca dor. Uma descarga que faz com que eu tenha, né, uma dor no sistema nervoso central ou periférico, por isso neuropática. Quais doenças que podem, né, fazer com que a gente sinta esse tipo de dor? Câncer de mama, lesão cirúrgica, né, a própria cirurgia, né, o ato do corte, da manipulação, né, mecânica do médico. A radioterapia no plexo braquial, não sei se vocês, né, estudaram isso em neuroanatomia, mas plexo braquial, né, essa parte do braço, né, pescoço, e para cima é o plexo braquial. Lesão na medula espinhal também, né, acomete esse tipo de dor. Isso aqui, clinicamente, é importante para nós entendermos,
porque esse paciente de dor crônica, ele chega muito na clínica, né? Os médicos enviam, porque, primeiro, daqueles médicos que reconhecem a importância do trabalho terapêutico, e alguns por desespero mesmo, né? De se verem limitados, às vezes, diante da demanda do paciente, e aí encaminham, e a gente precisa entender, né, que dor que é essa que esse paciente está sentindo, do sentido orgânico, né, fisiológico, né, quais são as características, né, qual que é a origem, para a gente entender também que tratamento que está sendo feito, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Nós não temos que ser expert nisso aqui, mas nós precisamos ter uma noção muito boa disso aqui. Eu mesmo, na minha formação, eu me dediquei muito pouco à psicofarmacologia, muito pouco, de dedicação mesmo, né? Eu fiz a disciplina, como é que fala? Fiz o arroz com feijão. E me arrependi muito depois, que eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Fiz cursos, hoje não. Hoje eu tenho um percurso bacana, né, nos psicofármacos, mas que veio por necessidade, né? Quando eu fui mergulhar mesmo na clínica, e eu tenho uma clínica que eu trato doenças mentais pesadas, vamos colocar assim, né? Eu tenho muitos pacientes psicóticos, eu tenho pacientes obsessivos graves. Então, entender a psicofarmacologia foi extremamente necessário para a condução bem-sucedida do meu trabalho. Então, por que eu estou colocando isso, né? Porque às vezes quando a gente tem disciplinas que trazem um pouco mais esse aspecto médico ou farmacológico, né? A gente às vezes não dá muita atenção. Mas por experiência eu digo para vocês que vale a pena, porque dá um calçamento muito bom para a nossa prática. Vamos lá. Repercussões emocionais das dores crônicas. Assim como a ansiedade é o afeto mobilizado na dor aguda, a depressão é o afeto mobilizado na dor crônica. Isso aqui não é um consenso entre os autores de psicossomática, tá? Uma parte dos autores percebem assim e outros apontam que às vezes é o inverso, né? O paciente já tinha um quadro depressivo, talvez ainda não diagnosticado, e quando ele passa pela dor crônica, essa depressão, aí de fato ela se expande, vamos colocar assim, ela aparece, e aí o sujeito tem o diagnóstico depois da dor crônica, mas na verdade ele já tinha o quadro, ele não tinha o diagnóstico. Por isso chamamos de depressão, a depressão, quando advinda da dor crônica, de depressão secundária. Isso quando não é o quadro que eu coloquei, né? Quando, pela anamnese, você percebe que o paciente já tinha um quadro depressivo anterior, nós não vamos chamar de depressão secundária, ela não é secundária, né? Ela já vinha. Agora, quando o paciente não tinha, pela anamnese, você percebe que não havia um quadro depressivo, que veio a doença que trouxe a dor crônica. E aí o paciente ficou depressivo e ele traz no discurso dele uma correlação entre a depressão e a dor, aí nós chamamos essa depressão de depressão secundária. Deixa eu só arrastar aqui. O paciente é acometido de um sentimento... Aqui eu estou explicando o porquê da depressão secundária, tá? Quando ela é advinda da dor crônica. O paciente é acometido de um sentimento de perda, né? Que perdas são essas? Quando você tem uma dor aguda, que vem e passa, que foi o que nós estudamos na aula passada, você vê que o dia, quando você tem uma dor dessa, pode ser até uma cólica menstrual, mesmo que ela venha todo mês, ela não persiste o mês inteiro, então ela não é uma dor crônica, né? Você fica, né, quem é mulher aí sabe, você fica aquele dia, você não rende do mesmo jeito, né? Você tende a ficar mais abatida ou irritada, né? O semblante, né, fica um pouco desgastado, né? E outras tantas dores que a gente pode vir a ter
pode vir, não, né? Já tivemos, aqui estou resgatando a memória. Uma dor, comum e famosa dor de barriga, né? Quando ela é muito forte e vem de uma infecção gastrointestinal, como que a gente fica abatido, não só fisicamente, mas a gente fica abatido emocionalmente. Às vezes a gente fica todo tumultuado porque não pode ir ao trabalho, né? Como é que você vai com a dor de barriga forte trabalhar, com uma diarreia? E aí você fica com aquilo circulando na cabeça, você fica com mal-estar de estar na cama deitado, né? Como se você tivesse opção. Isso por uma coisa isolada, né? Aquilo vem e você sabe que dentro de 2, 3 dias você vai ficar bom. Agora, né, vamos aqui pensar nessa outra condição, onde essa dor vem e fica e permanece, fazendo com que esse tumulto, com que essa desordem, ela seja permanente, né, para o sujeito. Né? Ele fica limitado, às vezes até na vida afetiva. Né? Eu presenciei muitas situações de paciente com dor crônica que ele vivia situação de abandono, porque as pessoas vão perdendo a paciência, né? Isso é inevitável, porque o sujeito só fala da dor, tudo dele é em torno dessa dor, o que ele não pode fazer, né, sempre aquilo, como eu coloquei, acaba tendo uma centralidade, as pessoas tendem a ir se afastando. Né? Então, é muita perda que envolve o paciente de dor crônica. Essas perdas, elas podem levar ao luto. O que é o luto? Sempre que eu tenho perda, eu vou falar de luto, que é a elaboração da perda, né? Eu compreender a perda, aí são as fases do luto, né? Que são 5, se não me falha a memória. Eu sei que uma delas é a revolta, depois, né, eu não estou falando em ordem porque eu realmente não me lembro. Eu sei que chega a fase da elaboração, chega a fase da aceitação, né? Qualquer tipo de luto, né? Qualquer tipo de perda. Então, o paciente aqui pode vir a elaborar. Ou pode também aparecer a agressividade. Esse é o mecanismo que eu queria apontar para vocês. Se o paciente não elabora, né, ele não passa por esse processo onde ele entende o seu quadro, esse paciente tende a ficar agressivo. Né? O que é agressivo? Irritado com a equipe que está tratando dele, seja o médico, seja o psicólogo, né, o terapeuta. E por que ele fica irritado? Como ele não fez uma elaboração do seu processo, ele culpa alguém, né? O terapeuta não é bom, o médico não está usando as intervenções corretas, né? Sempre tem um terceiro que é culpado. E isso gera, né, um sentimento muito raivoso, né? A agressividade vem muito acompanhada da raiva. E aí que vem o movimento, acho que pior, nesse aspecto de depressão, porque primeiro vem uma perda, depois vem uma agressividade. E toda agressividade ela precisa ser descarregada, ela precisa ser dirigida, né, a algum objeto. E aí, no primeiro momento, esse objeto vai ser o terapeuta ou o médico. Só que aqui há algo paradoxal. Como que eu vou ter raiva de alguém que eu preciso? Como é que eu vou odiar um médico que eu dependo dele, né? Por mais que eu ache que ele está errado ou que eu esteja culpando, eu necessito da receita que ele vai me dar, eu necessito dos cuidados dele. E aí, o que acontece? Essa agressividade, ela muda de direção, né? Eu não tenho, o paciente não está elaborando, então ele não tem como eliminar essa agressividade. Então, ela muda de direção, ela fica retida e, com isso, ela, em vez de ser direcionada para o médico ou o terapeuta, ela volta-se contra o paciente. E aí é onde a depressão se instaura ou piora, né? Porque essa agressividade trazida para o próprio sujeito, ela vai gerar um desequilíbrio muito maior, né? Baixar a imunidade, ela só piora o quadro clínico médico e o quadro clínico psicológico. Perguntas, dúvidas? Jaque, Diga. Você pode falar mais um pouco sobre a depressão comum e a depressão secundária? Posso.
Deixa eu só voltar aqui. Eu vou chamar aqui, né, essa depressão secundária e essa que você chamou de comum, talvez depressão primária, embora, né, eu acho que eu tenho para mim que toda depressão é secundária, porque ela vai vir a partir de alguma coisa, de algum episódio, de alguma situação interna ou externa, a qual o sujeito às vezes não sabe o que é, né? Quando a gente diz que não elaborou, é porque o sujeito não tem consciência disso. Se não houve elaboração, a coisa está circulando internamente, né? Então, acho que a gente coloca aqui nesse aspecto como depressão secundária, porque ela veio depois, né? Mas acho que toda depressão ela vem a partir de alguma coisa. Agora, diferenciando essa das outras depressões, é quando elas estão ligadas, né, a outros fatos. Agora, enquanto experiência depressiva, talvez o que eu possa te relatar como é que eu posso colocar? Enquanto descrição de uma e de outra, é só o fato dela estar ligada à dor, né? Não há um tipo diferente da experiência depressiva que vem a partir de uma doença crônica, de outras depressões, né? O quadro é aquele mesmo, né? De perda da libido, perda, e quando eu falo libido, gente, não é sexual, né? Energia de vida, né? Para trabalhar, para se cuidar, né? Há um aumento do ponto de vista psicológico e psicanalítico, um aumento da pulsão de morte, né? Ou destinada para fora ou destinada para dentro, né? E aí, fatalmente, em todas as depressões, Carol, nós vamos ter, de alguma forma, esse efeito bumerangue, tá? O sujeito, ele vai ter um afeto, desses afetos hostis, né? Que é a agressividade, ou, né, a raiva, o ódio, a decepção, a frustração, são afetos muito próprios da depressão, só que aquilo fica retido, no primeiro momento vem destinado a alguém, depois o sujeito suspende esse objeto onde haveria descarga, e aí ele volta para si esses afetos e é onde ele piora muito. Isso é comum às outras depressões. O único aspecto, talvez, que a gente possa apontar de diferença é que na depressão concomitante, né, com a dor crônica, vai ter primeiro uma perda, né? As outras depressões costuma ser o contrário. Primeiro a depressão e depois as perdas, né? O sujeito por depressão perde o trabalho, o sujeito por depressão perde um amor, né? As coisas vão se arruinando a partir do quadro depressivo. E aqui, nessa secundária, é o contrário. Primeiro o sujeito tem as perdas e pelas perdas ele chega, né, ao quadro depressivo. Ficou claro? Sim, ficou. Obrigada. Nada. Eu li a Lili. Repercussão emocional das dores crônicas. Aí, não, achei que era outra coisa que eu ia falar aqui. Eu achei que eu ia falar de um tipo específico de dor crônica, não é isso não. Vamos ver o comportamento da dor. O sujeito com dor expressa seu sofrimento através de comportamentos. Que comportamentos são esses? Gemidos, pôr a mão na dor, né? Fazer careta, ficar em certas posições se ajeitando, né? Para acomodar um pouco melhor o lugar. Todos esses comportamentos, quando você está com dor, é normal, né? São expressões da dor. Elas vêm, como nós falamos na aula passada, como uma comunicação ao outro, né? Além de ser também uma manifestação física do seu mal-estar, isso é também endereçado ao outro, né? Você está comunicando o que você está sentindo. E isso é absolutamente normal. E aí nós temos o que ocorre em alguns pacientes, que a dor
ela se extingue. O que é isso? O estímulo que estava causando a dor cessou, né? A dor, ela vem por alguma questão, como eu coloquei, ela é um sintoma, e a causa, né, a que essa dor estava ligada, cessou. Então, se não há a causa, não há o sintoma. Porém, esses pacientes, eles permanecem emitindo o mesmo comportamento de quando eles estavam com o estímulo que provocava a dor, mesmo na ausência dele. Isso tem um nome, isso é um quadro, chama comportamento de dor crônica. Alguns autores chamam também de síndrome da dor aprendida, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, isso não é normal. O que é o normal aqui, não normal, né? No sentido de que, quando você tem um estímulo, é evidente que você sinta dor. E quando você não tem mais o estímulo doloroso, é evidente ou normal que você não tenha mais a dor. É nesse sentido, tá? Então, o comportamento de dor crônica, para ficar muito claro aqui, o que é a característica dele? É quando permanece o comportamento sem ter mais a causa da dor. A dor deveria ter se extinguido porque a causa cessou, mas o comportamento permanece. Dúvidas sobre isso? A gente vai ver um pouquinho aqui o porquê que isso acontece no outro slide. Vamos lá. Para eu explicar isso para vocês, eu vou explicar 2 tipos de comportamento. Aqui, esses conceitos que vocês vão ver, eles são importados da TCC, né? Técnica Cognitivo-Comportamental. Mas lá no início dela, vocês já tiveram essa disciplina, Teoria Cognitivo-Comportamental? Eu acho que vocês tiveram experimental com a Fran lá no início, né? Vocês estudaram o cão de Pavlov? Sim. Não. Estudaram? Sim. Uhum. Ok. Isso aqui é baseado nessa experiência, né, do cão de Pavlov, que é de onde vêm os conceitos, né, de estímulo, né, positivo, negativo. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso, que explica essa associação, né, entre dor e o comportamento, e depois a permanência do comportamento mesmo sem o estímulo ou a dor. Vamos lá. O comportamento respondente, ele é um comportamento espontâneo, automático. Eu tenho o estímulo, logo eu tenho um comportamento que se manifesta. Exemplo, quando eu encosto a mão numa panela quente, né? Se eu encostei a mão numa panela quente, eu chamo esse comportamento de tirar a mão de um comportamento respondente, né? Ele respondeu a um estímulo direto, né? Agora, o comportamento operante, ele é aprendido, ele não é reflexo como o respondente. Ele ocorre mesmo quando o estímulo nociceptivo não está mais presente, né? Não tem o estímulo me ferindo e, mesmo assim, o comportamento está presente. Quando que isso acontece? Nesse exemplo que eu dei da panela. Se alguém chega com uma panela soltando fumaça na sua frente, você se afasta, né? Você não vai lá, não, você se afasta. Por quê? Porque você aprendeu que panela quente queima, né? Você entendeu isso e aprendeu. Então, você manifesta um comportamento mesmo sem que você tenha tido propriamente o estímulo, mas por recordação, você já emite o comportamento. Acho que muito simples isso aqui. Agora, eu quero dar um exemplo que também é muito interessante, que é na criança. Uma criança, ao cair, porque esse exemplo que eu dei da panela, ele é muito de autodefesa, né? Agora eu quero dar um exemplo mais no aspecto emocional. Uma criança, ao cair e esfolar os joelhos, sente dor e chora. Por chorar, recebe o cuidado e carinho dos pais. Então, esse cair e esfolar os joelhos, a criança machucou, né? Ela teve o estímulo nociceptivo, né? E por isso que ela chorou pela dor.
E aí, paralelo a essa dor, veio uma tensão, veio um cuidado, veio um chamego, né? E aí ficou um aprendizado, ficou uma associação, né, entre a dor e o ganho que se teve com a dor. Isso é um aprendizado. E aí, olha aqui, né, o comportamento respondente nessa primeira etapa aqui. E agora, eu falei, não era para falar. E aqui embaixo